bem-vindos, né, à aula, a primeira aula do curso de Teste e Medição de Software, né, que é uma disciplina inserida no curso de Ciência da Computação, né, na grade do curso Ciência da Computação. Claro que os alunos de Engenharia da Computação também são extremamente bem-vindos, né, que tem essa disciplina como optativa. Tá? A nossa meta para hoje é apresentar para vocês a disciplina, tá? Então vai ser uma aula um pouco mais curta, para a gente alinhar expectativas, né? E de como é que vai ser a avaliação da disciplina, qual a ementa, né? Bibliografia e todas as informações que vocês vão precisar para acompanhar a disciplina da melhor forma, tá? Bom, eu vou me apresentar rapidamente para vocês, tá? Sou professor da PUC, né, do quadro principal da PUC na área de Engenharia de Software, tá? Então, eu oriento graduação, mestrado e doutorado nessa área, né, que contempla a área de qualidade de software, que está no contexto dessa nossa disciplina. Né, tá? Coordeno grupos de pesquisa em engenharia de software do LES, né, então tem um grupo de pesquisa lá no LES, em engenharia de software, envolvendo alunos de mestrado, doutorado, né, eventualmente alunos de graduação também. Tem atuado como co-coordenador de uma iniciativa de transformação digital, né, que é a iniciativa Exacta, PUC-Rio, é uma iniciativa da PUC para fazer a transformação digital de empresas parceiras, né, que funciona ali no prédio Padre Laércio, né, a gente tem uma estrutura montada ali para fazer transformação digital. No momento, é claro que está tudo virtual, né, todo mundo em home office, mas tem uma equipe lá contratada também, né, de pessoas formadas, com graduação, mestrado, alguns com doutorado, né, para trabalhar em pesquisa aplicada, para poder fazer a transformação digital de empresas parceiras. Foi uma iniciativa que a gente criou no final do ano passado. Né? Então, muitas dessas coisas que eu vou comentar com vocês aqui, a gente aplica na prática lá. Tá? Sou também membro do iSurn. O iSurn é uma rede de excelência internacional para colaborações em engenharia de software, né? Em que as principais universidades, né, do mundo estão representadas no iSurn, representa a PUC-Rio lá. Tá? Então, a gente faz encontros anuais com pesquisadores de outras universidades para alinhar e tentar nortear a pesquisa na área de engenharia de software. Minhas principais áreas de atuação são engenharia de software experimental, coloquei em ordem alfabética aqui simplesmente, tá? Qualidade de software, que certamente tem a ver com teste, medição, como a gente vai discutir aqui, e transformação digital. Mais informações, inclusive sobre disciplinas que lecionei, que eu leciono, eventualmente coloco material lá também, mas todo o material de vocês estará no Moodle, tá? Então não preciso se preocupar em acessar minha página pessoal para isso, tá? Lá tem alguns artigos relacionados com tópicos que a gente vai discutir aqui, e quem tiver mais interesse, vou sempre tentar apontar para esses artigos também. E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês, assim, primeiramente, eu queria, se possível, que vocês se manifestassem aí no chat. Eu vou abrir o chat rapidamente, que vocês se manifestassem sobre o curso de vocês, tá? Então, se todo mundo pudesse rapidamente digitar aí para mim no chat, qual o curso de vocês? Ciência da computação, engenharia da computação ou algum outro, tá? Só para eu pegar um pouco dessa visão. Alguns já estão respondendo aí, né? Ciência da computação. Tá? Então, temos também alunos de engenharia da computação, né? Pelo menos 3 alunos de engenharia da computação aí também participando, tá? E a grande maioria é de ciência da computação, já que é natural, já que a disciplina é obrigatória para o curso de ciência da computação e optativa para a engenharia da computação. Então, pessoal de engenharia da computação, sejam muito bem-vindos, tá? Acho que é importante que vocês também vejam essa disciplina, ela é fundamental, né? Na verdade, até às vezes me questiono o porquê dela não estar como obrigatória na grade de engenharia da computação, né? Acho que engenheiro também tem que testar, né, o que produz, então é importante que todo mundo tenha essa visão de qualidade, né? Tá? Mas ela está aí disponível como optativa para vocês, então eu imagino que o período de vocês. Agora, uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que vocês também podem responder no chat, tá? Quem quiser falar também um pouco pode falar, mas qual período vocês estão? Coloquem o número do período em que vocês se encontram, tá? Só para eu ter uma ideia
mais ou menos do momento do curso em que vocês estão? Alguns estão respondendo aí 6º período, 7º. Quarto, a disciplina atualmente está inserida no 4º período, né, na grade. Temos pessoas do 4º, 6º, 7º, 10º, 9º, 8º. Legal. Então, o pessoal está basicamente da metade do curso, né, para frente, ou na metade do curso, da metade do curso para frente. Tá? Isso é ótimo, porque a gente vai ter várias atividades. Né? A gente tem como uma das disciplinas de pré-requisito, né, a disciplina de programação modular, né, que vocês já passaram por ela, vocês estão nessa disciplina que vocês já passaram por ela, e lá vocês já viram algumas coisas iniciais, né, a respeito de teste, que a gente vai aprofundar aqui, tá? Claro que rever também de forma completa, mas aprofundar aqui, principalmente esses conceitos de teste, tá? Então, legal, é a expectativa mesmo. Agora, uma última pergunta para vocês, tá? Só para eu conhecer um pouco, tá, os participantes, né, dessa disciplina. Quantos de vocês estão fazendo estágio, tá? Ou atuam, pode ser um estágio num núcleo de inovação tecnológica nosso, em alguns laboratórios, pode ser um estágio fora, tá? Respondam aí sim ou não, tá? Só para eu ter essa ideia, quem já fez estágio ou faz estágio, tá? Então, a grande maioria, tá, também está respondendo sim, temos uma ou outra pessoa que não, tá? Mas a grande maioria já está fazendo algum tipo de estágio, já tem algum tipo de atividade profissional, né? Que também é característico no curso de computação, que o mercado costuma ser bastante receptivo, né, aos nossos alunos, então muitos de vocês já estão atuando com estágio. Isso também é legal, porque a gente vai poder debater durante as aulas um pouco da prática, né? O que vocês estão fazendo, nós vamos poder apresentar e falar um pouco da prática que vocês já usam no estágio ou em outras experiências, né, para a gente poder enriquecer as discussões aí, tá? Quem não está fazendo estágio ainda, vi uma ou outra pessoa ainda não está fazendo, provavelmente o pessoal que está mais para o início do curso, né? Tá? Não tem problema, tá? A gente consegue discutir aqui a prática sem uma necessidade de vocês já terem realizado estágio, tá? E até legal, vou tentar trazer um pouco experiências também de passagens minhas por empresas, né? Eu atuei um bom tempo como avaliador de empresas, né? Na verdade, ainda sou autorizado a realizar avaliações de processos de empresas, né? De acordo com o modelo nacional de qualidade de software. E ao longo dos anos avaliei mais de 20 empresas em loco, né? Do Rio, de Brasília, de São Paulo, vendo as práticas e vendo a maneira como as empresas aplicam essas coisas de qualidade de software, né? Então, vou tentar trazer sempre um pouco dessa experiência, do que a gente aplica também lá na Iniciativa Exacta, no dia a dia, junto a empresas parceiras. A gente sempre tem projetos com empresas, né? Então, trazer um pouco essas discussões para o dia a dia também, tá? Legal, pessoal. Obrigado pela participação de vocês nessas perguntas, tá? Eu vou passar aqui, então, adiante. Qual que é o objetivo dessa disciplina? Tá? O objetivo é habilitar vocês, tá? Aplicar com eficácia, né? Não é de qualquer forma, é com eficácia, de forma precisa, né? Competente, tá? Métodos, técnicas e ferramentas de controle da qualidade de software. Tá? Quando estou falando de controle da qualidade, como vou detalhar mais na frente, eu estou falando aí de revisões, testes, né? São tudo técnicas, métodos e técnicas, tá? Que a gente vai ver ao longo do curso, vocês vão aprender para fazer uma revisão bem feita, para fazer um teste bem feito, os diferentes níveis de teste, né? Nas diferentes fases de teste, de acordo com diferentes estratégias de teste a serem desenhadas por vocês, a serem aplicadas, né? Nas empresas. Então, a gente vai aprender esses métodos técnicos e ferramentas para testar e revisar, né, e aplicar métodos de controle da qualidade como um todo de forma eficaz. Tá? Então, o objetivo é que todo mundo saia daqui sabendo, né, se for envolvido numa empresa, numa atividade de revisão de código, revisão de requisitos, de desenvolvimento, automatização de testes ou projeto de testes para testes funcionais, né, tá? Que conheça as técnicas e saiba aplicar elas de forma eficaz. Tá? E, além disso, tá?
habilitar vocês a organizar e gerenciar um processo de controle e garantir a qualidade de software numa empresa, né? Num contexto em que vocês, eventualmente, no futuro, venham a ser gerentes da qualidade, né? Os gerentes responsáveis pela qualidade de software de uma grande empresa ou de uma startup é uma grande empresa, mas, eventualmente, vocês vão precisar, né, gerenciar processos, estruturar processos e maneiras de realizar testes. Então, a gente vai habilitar vocês para isso também. Eu coloquei essas duas figurinhas aí, hands-on e bootcamp, porque ao longo, para poder alcançar esse objetivo, né, eu inseri na ementa que eu vou detalhar daqui a pouco para vocês, de tudo que a gente vai ver ao longo do curso, né, eu inseri um pouco aí algumas atividades um pouco mais práticas, né, também com base no feedback da evolução dessa disciplina ao longo dos últimos semestres, tá? Então, marquei algumas coisas, essas figurinhas aqui de hands-on e bootcamp, né? O bootcamp, ele toma mais a característica quando a gente vai a campo, né? Realizar uma dinâmica muito próxima ao que se faz, né? Para alcançar o objetivo real, né? Então, algumas atividades marcadas como bootcamp, a gente, na verdade, vai usar artefatos aí, materiais reais, né, de empresas, exemplos de amostras de artefatos, de documentos, para trabalhar sobre eles e realizar uma atividade prática, né? Enquanto hands-on pode ser até mesmo uma atividade, às vezes, um pouco mais acadêmica, né, de ensino de uma técnica, né, alguns exercícios, mas que vai ter a participação de vocês realizando esses exercícios, né, no dia a dia, uma interação um pouco maior. Então, vai ter atividades hands-on e vai ter essas sessões bootcamp ao longo do curso, tá? Eu acredito que já seja uma prática também comum, né, das disciplinas do curso, que vocês já estejam habituados com isso, né? E alguns alunos me perguntaram: professor, eu preciso assistir a aula de forma síncrona, né? Eu posso assistir os vídeos depois, tá? A minha sugestão é que sempre assistam a aula síncrona, né? Tirem as dúvidas durante a aula, aprendam na própria aula, tá? Vai reduzir o esforço de vocês de estudos depois, tá? Já sai daqui sabendo, né? Então, a minha sugestão é que vocês não deixem para depois, porque vocês sabem bem, né? Vocês estão fazendo um conjunto de disciplinas, né? Então, isso requer um certo planejamento de vocês, né? Se vocês deixarem para assistir muitos vídeos para depois, vocês vão começar a acumular horas de vídeos para assistir no final de semana, para assistir. Isso não é bom. Então, o ideal é que vocês assistam, se programem para assistir durante o horário da aula, né? Participar dessas atividades, até porque tem atividades que fazem parte da avaliação de vocês. Quando essas atividades ocorrerem, né, tá? Eu normalmente vou dar um tempo para que vocês finalizem elas a posteriori, tá? De maneira que, se eventualmente alguém não puder estar naquele momento, não fique totalmente prejudicado. Mas, ainda assim, a participação ela será considerada no critério de avaliação que eu vou apresentar para vocês na sequência aqui, tá? Então, isso aqui é a ementa. O que a gente vai ver, então? Deve estar ansioso. Ah, legal, disciplina de testes, medição. O que a gente vai ver de novo aí, né? Tá? Então, vamos ver o que vocês vão aprender durante o curso, tá? Conceito de qualidade de produto e software. Tá? Isso, por incrível que pareça, esses conceitos eles não são bem difundidos, as pessoas não sabem o que é qualidade de produto e software. Tá? Vou até fazer uma pergunta para vocês aí. Eu vou pedir, abram um áudio, tá? Rapidamente, tá? E falem, né? Quem se sentir confortável para isso, né? Que fale um pouco aí o que é uma característica de um software de qualidade. O que um software de qualidade deveria ter? Uma característica qualquer. Estabilidade no sentido de ele não fica crashando toda hora que você tenta fazer alguma coisa? Não, boa definição, Olavo, né? Na verdade, ele eles costumam medir o tempo médio entre falhas, né? Isso é uma medida para confiabilidade do software. Então, ele ser confiável, né, é uma das características, né, que em inglês chama de reliability, é uma das características de qualidade de um produto de software. O que mais seria uma característica de qualidade? Quer dizer, tem que ser confiável, né? Ele tem que estar disponível e funcionando, né? Quando você quiser utilizá-lo, né? O que mais, pessoal? O que é importante num software? Tem que ser eficiente. Ser eficiente, né? Eficiente também é uma outra característica de qualidade de software, que é a performance, né? O desempenho dele. Né? Então, ele tem que ser confiável, mas também tem que ter um desempenho aceitável, né? Ele tem que ter
um tempo de resposta aceitável, um número de transações por segundo, né? Dentro da expectativa, né? Dependendo dos requisitos, né? que ele tiver. Né? O que mais é importante? Né? Ele tem que ser eficiente, ele tem que ser confiável, o que mais? Intuitivo? Intuitivo. Aí tem uma outra característica, né? Tá? Que é a usabilidade. Né? Então, o uso intuitivo do software, né? É uma outra característica, eu vou falar disso mais claro quando a gente for tratar esse primeiro tópico, né? Mas então tem um conjunto de características, né? Vocês já elencaram em 3, que são características que vocês levantaram aqui informalmente, né? Mas são 3 características de qualidade de software, né? Previstas lá na ISO 25010, que é a ISO de qualidade de produtos de software. Tá? São ao todo 8 características, que têm suas devidas subcaracterísticas, que é importante a gente conhecer isso. Né? Existem outras características como portabilidade, manutenibilidade e várias outras. A gente vai discutir isso com calma e conhecer esse modelo para poder entender o que é qualidade de software, de poder perseguir esses objetivos de acordo com o grau necessário de cada uma dessas características no software a ser construído. Tá? Bom, depois que a gente conhecer um pouco o que é um software de qualidade, a gente vai falar um pouco da gerência da qualidade. Então, como é que a gente mede, né, a qualidade do software durante a construção dele? Né? Então, basicamente, essa parte de gerência a gente vai enfatizar a medição, né, porque é muito comum que a gente tenha um gerente, né, de projetos de software focado ali, ele teve, às vezes, aquela formação mais técnica de gerência, né? Às vezes em métodos ágeis, tá? Às vezes mais orientado a um PMBOK, né? A práticas mais tradicionais de gestão, né? Em que se fala muito em prazo e custo, né? Mas se fala pouco em qualidade. Até porque, quando você fala num Scrum, por exemplo, que é um método ágil bastante usado para gestão, né? Ele não surgiu no contexto de software. Tá? Quando você fala no PMBOK, que é um corpo de conhecimento e gerência de projetos, ele não surgiu no contexto de software. Né? Então, ele não tem ali orientações específicas para se monitorar a qualidade de um produto de software. Mas um bom gerente de projetos, para um bom gerente, não basta entregar no prazo e no custo esperado. Ele tem que entregar um software que funciona e que tenha qualidade. Não adianta você entregar no prazo e no custo algo que não funciona. Não, porque você vai perder teu cliente, vai ficar insatisfeito, né? Então, a gente vai olhar um pouco para essa dimensão qualidade, né, do ponto de vista de gerência, que é bastante negligenciado quando a gente recorre a referências de gerência de projetos mais genéricas, né? E que acabam... eu acabo distinguindo um gerente de projetos, um bom gerente de projetos, né? De um gerente de projetos, digamos assim, mediano, né? Justamente pela maneira como ele persegue a qualidade de software ao longo da gerência de projetos. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para que quando vocês venham gerenciar os projetos de vocês, né, no momento futuro, para que vocês sejam bons gerentes, né? Entreguem um produto de qualidade, né, com que o cliente fique satisfeito. Tá? Bom, depois a gente vai entrar em verificação e validação, que é o core do nosso curso, tá? Em que a gente vai começar a falar dos conceitos, revisões, tá? A gente vai entrar em técnicas para detectar defeitos, né? Formas de realizar revisão, vai falar de Modern Code Reviews, que o pessoal utiliza hoje como uma prática comum. Tá? Esse conceito surgiu em 2013, no ICSE de 2013, né? Na Conferência Internacional de Direito de Software, essa ideia de integrar as revisões de código, né? Pelo menos o estabelecimento dessa ideia, né? De integrar as revisões de código no processo de desenvolvimento, vai falar um pouquinho disso, as ferramentas que o pessoal usa, né? Como que o pessoal faz isso, tá? E falar também de revisões de outros artefatos, requisitos, entre outras coisas. Análise estática, vai falar um pouco de ferramentas, talvez alguns já tenham visto, já tenham ouvido falar, né? O SonarQube, né? A gente estabelecer regras para análise estática, para fazer a avaliação automática de qualidade de código em função do que se pode alcançar com análise estática, tá? E aí depois a gente entra em teste de software, que é, dentro desse módulo core de verificação e validação, o principal conteúdo, né? Em que a gente vai passar boa parte do curso, né? Falando sobre teste de software. Então, a gente vai falar um pouquinho dos princípios, estratégias e fases de teste, falar do processo de teste, quer dizer, quais são as atividades, papéis, responsáveis, né? Os artefatos que são gerados, tá? Aprender as técnicas de teste, técnicas funcionais, estruturais, baseadas em defeitos. Aí entra análise mutante, entram
técnica do teste de caminhos básicos, partição por conjunto de equivalência, são alguns exemplos de técnicas, né, funcionais, estruturais, baseadas em defeitos, que a ideia é que, ao final do curso, vocês conheçam, né, as principais, tá, de cabeça e bem. Tá? Falar um pouquinho de tópicos de teste de integração, um pouco mais de estratégias de projeto, execução e controle, como é que a gente controla a execução, né, se você estiver no papel de gerente de testes, né, tá, ou gerente do projeto, né, com ênfase em testes. Aspectos formais, a gente vai falar um pouco de design by contract, né, que também foi um conceito criado lá pelo Bertrand Meyer há muitos anos atrás, mas tem publicações saindo sobre isso até hoje, né, como uma boa prática, tá, para se desenvolver software. Então, teve só uma publicação sobre a importância disso na issue de dezembro, na I3E Software, né, enfatizando a importância, né, de se utilizar esse tipo de prática e como que ela complementa o raciocínio do programador com um software com menos falhas, tá, que a gente vai aprender isso também. Falar um pouco sobre teste baseado em modelos, geração de casos de teste e automatização de testes. Eu fecho a disciplina falando um pouquinho de engenharia de software experimental e medição, no sentido de que até então a gente aprendeu um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas, e nesse fechamento eu falo um pouco sobre como que a gente pode evoluir esses métodos, técnicas e ferramentas, gerando novos métodos, novas técnicas, né, e novo conhecimento para a área. Tá? Isso é uma aula no final, meio que fazendo uma ponte, né, para quem tiver interesse em dar continuidade em algum momento futuro, né, num contexto de pesquisa, né, nessa área. Bom, eu destrinchei para vocês, tá? Isso também com base na lição aprendida do semestre anterior, né, em que eu estava fazendo as aulas, aula a aula, por time slot de 2 horas, né, como é o padrão do presencial. Eu vou mudar isso. Tá? A nossa aula vai ser em cima de tópicos que a gente vai trabalhar em cada aula. Tá? E leve o tempo que for necessário para trabalhar esse tópico dentro de um limite de 2 horas. Tá? Então, alguns alunos deram esse feedback, né, no final do período passado, de que 2 horas de aula virtual às vezes fica cansativo. Tá? Eu concordo com isso, eu mesmo, minha voz começa no final de 2 horas começa a ficar prejudicada, né? Tá? E eu não quero fazer aulas também tão extensas. Então, se a gente tratar um assunto desse, todo mundo chegar ao entendimento, no final de 1h10, 1h30 que seja, acabou a aula virtual, a gente disponibiliza o vídeo, depois pode acessar o material, estudar mais, né? Tá? Não tem nenhum problema. Mas a gente não tem essa restrição, a nossa restrição é acadêmica, de aprendizado sobre a ementa. A gente tem um comprometimento, né, ético de ensinar e passar a ementa para vocês. Tá? E esse comprometimento vai ser cumprido. Tá? A gente vai cumprir com essa responsabilidade de passar a ementa para vocês. Tá? Agora, não necessariamente ocupando 2 horas de aula todas as segundas e quartas-feiras. Tá? Se o tópico acabou com 1h10, acabou o tópico, a gente bate um papo no final sobre, né? Tá? Conversa um pouco sobre as experiências, entre outros. Então, isso acho que vai ser legal até para a gente estabelecer um pouco mais, né, como que isso pode ser aplicado, o que vocês já usam, o que não. E sempre ter esse bate-papo no final, acho que vai ser super válido, né? Mesmo com uma aula mais curta, vocês querendo bater papo comigo até o horário, as 2 horas acabarem, estou à disposição, né, para a gente continuar conversando. Fechou a matéria com 1 hora, a gente para a gravação e depois continua um bate-papo mais informal entre a gente sobre como usar isso, né, ou tirar dúvidas, até enquanto vocês tiverem interesse para isso, tá? Bom, então está aqui o planejamento aula a aula, tá? A gente, como vocês podem ver, eu não estou vendo meu título porque o Zoom bota uma barrinha aqui na minha frente, tá? Mas eu acho que são 15 ou 16 aulas aqui planejadas até a P1, tá? Que é mais ou menos a metade do semestre. O semestre é planejado em 15 semanas letivas, né? Tá? Com 4 horas de aula cada, que dá 60 horas, que dá os 4 créditos de vocês. Tá? Então, tem aproximadamente 15 aulas, incluindo a P1, né? Até dia 19 de outubro. Marquem na agenda de vocês, P1 de teste de medição de software, 19 de outubro. Essa é uma data importante. Tá? Legal. Então, está aqui um destrinchado, no marquei aqui como bootcamp, ali os momentos em que a gente vai fazer uma atividade um pouco mais prática, mais dinâmica, tá? Ou hands-on, né? Toda essa parte de técnicas de teste vai ter exercício o tempo todo.
e vai ter uma atividade prática também para vocês, que vocês vão projetar casos de teste. Tá? Depois disso, a gente tem basicamente a P1. A P1 de vocês, ela abrange todo o conteúdo de revisões, análise estática e técnica de teste funcional. Tá? Então, isso é a P1 de vocês. Tá? Então, a gente vai praticar essas duas coisas nesse bootcamp, nesse hands-on, que estão marcados aí em vermelho. Tá? Vai tirar as dúvidas de vocês e depois vai ter a prova. Tá? Eu vou tentar, dentro do possível, seguir esse exato planejamento aqui. Então, se eu escapar dele em algum momento, vou fazer um esforço para retomar ele. De maneira que vocês, com base nesses slides, tá? Que estão disponíveis para vocês no Moodle, tá? Tem um conjunto completo de slides, mais de 600 slides, material da disciplina toda, tá? Já está disponível no Moodle para vocês. É possível que eu faça pequenos ajustes em partes, né, futuras, para otimizar e melhorar o material, que basicamente é o material do semestre passado, com algumas pequenas melhorias, por enquanto, mas pode ser que eu faça umas melhorias um pouco mais radicais ainda, né, no material. Tá? De qualquer forma, já disponibilizei para vocês, se alguém quiser adiantar algum desses assuntos, já estudar, pode pegar o material, ler antes da aula, tá? Já evita, né, tirar dúvidas, tá? Vocês podem se programar para isso. A gente vai tratar exatamente esse assunto, né, cada um desses assuntos que está listado em cada uma dessas aulas. Tá? Eventualmente pode ser, claro, a gente não consegue prever o futuro, talvez a gente tenha que fazer um ou outro ajuste, mas a ideia é que sejam mínimos e que a gente sempre tente retomar esse cronograma, para a gente saber, olha, na aula tal, se eu faltar, eu vou deixar de ver. Se eu faltar no dia 21/9, por exemplo, né, você vai ver, olha, não vou aprender Modern Code Reviews e nem análise estática. Então, vai faltar um bom conhecimento para mim aí, né, sobre o que se usa na prática. Né? As empresas usam isso, eu não vou saber como fazer porque eu faltei a aula do dia 21/9, por exemplo. Tá? Então, vocês vão ter uma... Pode falar. Esse Moodle você está falando é o EAD? Ou... É o EAD, exatamente. Ah, tá. Porque para mim aqui não está aparecendo nada disponível, não. Eu pedi hoje a importação dos alunos, ativei a disciplina, e aí recebo um aviso pelo Moodle de que o processo de importação dos alunos ele não é imediato. Então, eu acho que ele processa dentro de 24 horas. Não sei se é batch no final do dia, processam todos. Tá? Mas até amanhã, acredito que vocês... Amanhã já deve estar funcionando já amanhã. Exatamente, acredito que já esteja visível para vocês. Semestre passado também foi assim, no momento que eu apertei o botão, acho que levou 24 horas, alguma coisa assim, vocês passaram a ter acesso automático ao conteúdo. Tá? Então, lá tem todos os slides, eu já subi os slides todos, estão lá disponíveis para vocês. De novo, pode ser que eu mude alguma coisa, eu sugiro que vocês, até para salvar umas árvores aí, né, tá? Fazer um bem pelas florestas, não precisa imprimir tudo a priori, tá? Até porque pode ser que eu mude alguma coisa lá no slide 350 amanhã, tá? Eu não vou mudar a aula seguinte, né? Então, não vou mudar uma coisa que está sendo discutida agora ou vai ser discutido na quarta-feira. Isso não, mas pode ser que eu faça alguns ajustes em algum momento. Olha, vou melhorar aquela parte lá de aspectos formais de apoio a testes, lá para frente. Então, agora, não imprimam, né? Usem o PDF dentro do possível. Quem tiver dificuldade com isso, vai imprimindo aula a aula ou algumas aulas à frente, não imprima tudo, até porque é bastante coisa. Tem mais de 600 slides lá. Então, eu sugiro não imprimir tudo de uma vez. Tá? Então, façam isso aos poucos para a gente poder justamente modernizar a disciplina ao longo, né, do semestre, como pretendo fazer sempre, de forma dinâmica, está melhorando o conteúdo. Tá? Então, tem esse planejamento para P1, de forma similar, tá, pessoal? Vocês têm um planejamento também até a P2, tá? Aqui tem 14 aulas, acho que no outro então tinha 16, provavelmente, ou 15 ou 16 até a prova, completa aí o conteúdo programático, né, de todas as aulas. Tá? Marquei para vocês os feriados, né? Os dias que vai ter uma atividade prática. Atenção para essa atividade prática, vou falar delas daqui a pouco de novo, quando eu falar na maneira como vocês vão ser avaliados. Tá? Então, aqui tem toda a parte de técnicas estruturais agora, né? Vocês vão ver técnicas estruturais mais comumente utilizadas para teste unitário, no contexto de automatização de testes. Né? Então, a gente vai aprender essas técnicas também baseadas em fluxo de controle, baseado em fluxo de dados, testes de laços, um conjunto de técnicas aí para teste estrutural, né? Que também vai estar no sangue de vocês aí até o final dessas dinâmicas hands-on. Tá? Falar de técnicas baseadas em defeitos, aí a gente vai ver uma coisa muito legal, tá? Que tem um apoio ferramental bem interessante também, que é
a técnica de análise de mutantes, né, em que a gente tem apoio ferramental para poder testar os nossos casos de teste, né, e fazer análise sobre eles para poder aprimorar o conjunto de casos de teste automatizado. Tá? Falar um pouco de teste de integração, né, todos aqueles tópicos que estavam na ementa, que eu falei com vocês, né, estão sendo tratados por esse conteúdo programático aula a aula aqui. Tá? Então, vocês sabem exatamente o que está por vir, a data das provas, e tem também aí a data da resolução da prova e da vista de prova. Tá? Vou fazer o possível para honrar essa data, tá? Que depende de eu corrigir todas as provas a tempo. Eu me dei uma semana para isso, eu acredito que seja suficiente que eu consiga. Tá? Normalmente eu tenho conseguido, mas qualquer coisa a gente vai conversando a respeito, né? E remarca eventualmente essa resolução, vista de prova, mas a princípio esse planejamento é factível. Tá? Vou tentar manter ele o quanto for possível. Nosso último bootcamp, acho que é o mais legal aí, que é o em que a gente vai realmente automatizar, falar de análise estática, implementar, né, organizar isso para executar a análise estática no código, implementar testes automatizados seguindo técnica estrutural, né, complementar isso com ferramental para análise de mutantes, né, então trazer um softwarezinho para vocês construído para que vocês desenvolvam os testes, não interajam com ele, né, e tenham essa dinâmica aí final, com base no aprendizado, mas focado em testes feitos pelo desenvolvedor. Né? A gente tem testes feitos pela equipe de testes, né? E testes feitos pelo desenvolvedor, né? Normalmente o teste unitário e o de integração. Então, a gente vai falar um pouco dessas coisas. Essa última atividade prática é bem interessante. Bom, é isso. Avaliação de vocês. Tá? Então, quem quiser dar uma olhada depois na ementa, no conteúdo programático, mais detalhes, tirar qualquer dúvida também, podem me mandar e-mail também. Meu e-mail também está no primeiro slide aí, desse material, que está no EAD de vocês, a partir de amanhã, né? Quando o EAD for disponibilizado para todos. Bom, a gente vai ter 2 provas, tá? De acordo com o planejamento, nessas datas, 19/10 e 7/12, que são 2 segundas-feiras. Bom que vocês tenham o final de semana para terminar de estudar, tá? Se preparar. A única coisa que não está 100% definida ainda, tá? Que eu não montei as provas ainda, é o formato exato dessas provas. Tá? Se ela vai ser síncrona, vocês vão ter 2 ou 3 horas para fazer durante aquele tempo, ou se eu vou disponibilizar mais tempo para vocês fazerem a prova. Como exatamente isso vai funcionar, tá? A gente vai delinear ao longo do semestre, tá? Com base em diretrizes também da PUC, né? E orientações mais gerais. Mas elas vão ocorrer nessas datas. Tá? Nessas datas vai se dar início da avaliação, né, da prova de vocês. Tá? Tem 2 notas referentes à atuação ao longo do período. Né? A1 referente à atuação até a P1, A2 para a atuação entre a P1 e a P2. Tá, pessoal? O que é isso? A gente tem aquelas hands-on, bootcamp, né, participação em geral. Tá? Com base nisso, tá? Primeiro, é muito importante que vocês participem daquelas atividades práticas marcadas em vermelho. Tá? Entreguem algo referente a elas no Moodle. Tá? Porque eu vou marcar quem participou, quem não participou. Tá? E complementar isso um pouco com a participação geral de vocês. Tá? Depois eu posso detalhar um pouco mais como vai ser essa avaliação, mas ela vale 1 ponto. Tá? Se forem olhar a nota G1 e G2, ela tem a P1 multiplicada por 9, a G1 tem a P1 multiplicado por 9, mais a atividade prática 1, né, a atuação 1, tá, que são essas atividades práticas, participação em aula, tá, sobre 10. Ou seja, vale 1 ponto da G1 é a participação. Se você participar das aulas, né, ativamente, se você fizer as atividades práticas, tá, pelo menos fizer as atividades práticas, mostrar o envolvimento nas aulas, tá, vocês vão ter esse 1 ponto, tá, para a G1. E aí vão fazer a prova valendo os outros 9. Então, facilita muito a aprovação você ter esse 1 ponto. Tá? Com base em experiências passadas, tá? Quem não teve esse 1 ponto, às vezes fez falta. Né? A pessoa que chutou o balde, não vou assistir a aula, não vou fazer atividade prática nenhuma, não vou postar nada, vai ficar com 0 ali. Tá? Vai ter que conseguir 5 nos outros 9. Tá? O que pode não ser tão trivial. Tá? Então, mesma coisa para G2. O critério que adotei é o critério 3 lá da PUC, né? Que é a média da G1 com a G2,
tá? Mas a G2 precisa estar acima de 3 para aprovação. Ou seja, foi super bem na G1, tirou 10 na G1, tá? Não pode chutar o balde, tá? Porque se você tirar 2 na G2, você está reprovado por esse critério, tá? Então, novamente, importante que vocês na G2 consigam pelo menos 3 pontos. Se você está com 9 na G1, tá? Tira 3 na G2, aí você está aprovado, tá? Pode participar via chat, sim, Bárbara. Tá? A Bárbara está em Sydney, né? Tá? E eventualmente não pode falar pelo microfone nesse horário, porque as pessoas estão dormindo, né? Porque o horário ela está tendo aula de madrugada, né? Como ela está numa time zone diferente, né? Tá? Pode sim, você pode participar via chat perfeitamente, tá? Chat, ou microfone, ou câmera, como vocês se sentirem mais confortável. A câmera acho que me ajuda um pouco, porque eu vejo que tem gente assistindo, gente participando, tá? Não fico tão solitário aqui, né, fazendo narrativa de slides, né, e percebo que vocês estão aí, tá? Fico um pouco mais próximo da experiência que eu gosto muito, que é de dar aula presencial, né, com a turma de fato, tá? A gente tenta fazer o melhor possível dessa experiência virtual, mas acho que ela, na minha opinião, né, por mais que a gente tenha mais recursos, é diferente, na verdade a experiência é diferente, a gente tem outros recursos no virtual que a gente às vezes não tem de forma tão prática no presencial, né? Como abrir uma ferramenta, compartilhar a tela, essas coisas vocês vejam muito mais claramente, né, do que uma projeção em sala de aula, né? Então tem vantagens e desvantagens, né? Mas acho que a experiência de vocês ajuda um pouquinho, tá? Então quem quiser e puder abrir microfone, isso é muito bom, tá? Então, esse é o critério, você já conhece esse critério, que ele é aplicado em outras disciplinas. Basicamente, é a média da G1 com a G2, mas não pode dar mole, tá? Não pode chutar o balde. Se for mal na G2, vai ficar reprovado na disciplina, se for muito mal. Porque a G2, você tem que conseguir 3 pontos na G2. Lembrando que 1 ponto pode vir das atividades práticas, tá? Ou seja, se participar das atividades práticas para a G2, você está muito próximo de ter esses 3 pontos na G2. Tá? Então, eu recomendo fortemente. Às vezes a G2 tem umas questões mais complicadas, na hora da prova não consegue resolver, tal, mas já tem atividade prática, somar, tal, isso tudo ajuda. Então participem, tá? Ninguém se complica. A minha ideia, né, a gente joga no mesmo time, no sentido de eu quero que vocês aprendam, tá? Eu quero que vocês se saiam bem na prova, se saiam bem nas avaliações, tá? Por mim, claro que eu não vou fazer provas triviais, né? Porque eu quero que vocês avaliar se aprenderam um certo nível de complexidade. Tá? Mas, por mim, seria uma medida de sucesso se todo mundo passar super bem nessa disciplina. Tá? Porque, para mim, se isso acontecer, eu consegui ensinar para vocês, vocês conseguiram aprender e resolver aquelas questões da prova que não vão ser triviais, né? Mas vocês conseguiram resolver, então aprenderam conteúdo. Para mim, sucesso é estar todo mundo aprovado. Conseguir envolver vocês participarem na disciplina, estar todo mundo aprovado. Historicamente, né, não é o que ocorre, né? Sempre tem, né, um outro aluno tem uma participação um pouco menos ativa, né, tal, acaba, né, ficando reprovado na disciplina ou por uma dificuldade particular nessa disciplina. Mas um sucesso, para mim, a maioria de vocês será aprovado. Tá? Então, a gente joga no mesmo time, no sentido, eu quero que vocês... Eu não vou montar uma prova cheia de pegadinha para derrubar vocês, para que reprove alguns, não é meu objetivo. A prova também não pode ser trivial, porque a gente está num curso de excelência, né? Então, a gente está num curso que é avaliado em conceito máximo em todas as avaliações que são feitas, né? Então, não pode ser uma prova trivial e bobinha também. Né? Vocês precisam aprender num nível de complexidade adequado, né, para o curso que vocês estão, né, fazendo, né, para a qualidade do curso que vocês estão fazendo. Bom, isso aqui é a bibliografia. Estou quase fechando já a aula de hoje, tá? Que é realmente só essa visão inicial, a apresentação, a gente se conhecer. Isso aqui é a bibliografia básica. Eu utilizo esse livro do Stefan Wagner, tá? Que é um amigo pessoal meu, né? A gente tem trabalhado muito junto em pesquisa, tem um conjunto de artigos aí que a gente publicou em conjunto. Então, a gente tem um alinhamento muito claro em relação a esses conceitos, a maneira de trabalhar a qualidade de software. O Stefan Wagner é professor lá na Universidade de Stuttgart, né, na Alemanha. A gente sempre troca figurinha também sobre a maneira que a gente está ensinando, né, tanto na graduação quanto
na pós-graduação, né? Então, eu adoto o livro dele, principalmente para essa parte inicial, os conceitos de qualidade do produto, gerência da qualidade, revisões, análise estática. Ele é um dos especialistas em análise estática, né? Tá? E aí, quando eu entro na parte de testes, o livro do Stefan também é interessante, mas ele não se aprofunda tanto nas técnicas. Aí eu acabo usando o livro, né, também de um conjunto de... tem contribuições de bastante gente da comunidade nacional, né, de engenharia de software, tá? Que é esse livro de introdução ao teste de software. Então, lá tem as técnicas, alguns exercícios, né? Mas, de novo, como o conteúdo que vocês precisam aprender para a disciplina está trabalhado também nos slides. Quem não tiver acesso a esses livros, isso não é mandatório, tá? Até porque o primeiro desses livros ele é editado pela Springer, né? É em inglês, então o custo dele eventualmente pode ser elevado, né? Tá? Posso disponibilizar, com autorização do Stefan, para vocês alguns conteúdos desse livro, né, para complementar. Tá? E o segundo livro é um pouco mais acessível para a gente aqui no Brasil, né? Detalhes técnicos de teste, mas que a gente também tem a descrição delas nos slides, os exemplos, né, tudo mais. Quem quiser e puder comprar o livro é sempre bom, né? Uma leitura mais completa, então recomendo. E a bibliografia complementar, né? Coloquei livros aí sobre métricas, livros bem interessantes sobre medição, né? A parte também abordada. Um livro clássico aí, The Art of Software Testing, mas que não é necessário, porque tudo dele é coberto nos 2 livros da bibliografia básica. Tá? O Software Quality Engineering, esse livro do Jack Tian, ele é bom porque, principalmente a parte de reliability, ele é um dos especialistas em confiabilidade de software. Então, ele complementa essa parte muito, muito bem. Ele discorre lá sobre Reliability Growth Models, modelos de confiabilidade de software, entre outros, que não são abordados nesses outros livros que eu citei. Tá? Tem um livro sobre automatização de teste com ferramentas de software livre, que são em 2018. Também pode ser legal para quem tiver mais essa pegada de ferramenta, né? Nosso foco na disciplina não é a ferramenta, é mais ensinar os métodos, as técnicas, vocês aprenderem, né, os conceitos e saber fazer bem feito, tá? Independente da ferramenta que você for usar. Mas tem esse livro que pode ser interessante para quem tiver essa pegada de automatização, quiser saber mais, né? Tá? É um bom livro. E o último livro fala de experimentação. Engenharia de software, aquela última aula mais motivacional, né? O Klaes Volin, que é o primeiro autor desse livro, também tem colaborado bastante com ele em pesquisa ultimamente. Ele tem atuado junto em publicações de artigos. Esse é o meu livro-texto, na verdade, numa disciplina da pós-graduação, né? De mestrado, doutorado, que é de engenharia de software experimental. Então, lá eu uso esse livro. Aqui eu só vou dar uma palhinha no final, porque lá a gente busca não estudar os métodos técnicos e ferramentas, mas desenvolver novos métodos, novas técnicas, novas ferramentas, avaliar elas, ver que tipo de benefício que elas trazem ou não. Então, eu deixo ele com uma pontezinha, quem tiver interesse, dá uma lida. Tá? Vou interromper aqui então a gravação, tá, pessoal, e disponibilizar para vocês essa aula. Fiquem aí, tá? Eu quero bater um papo com vocês ainda, só vou parar a gravação.